A graça e a paz. Então, gente, hoje nós vamos voltar a falar de um outro tema aqui que nosso canal também aborda, que é a escatologia. Não sei quantos aqui de vocês já viram, eu tenho alguns vídeos aí no nosso canal. Alguns dos primeiros vídeos que eu fiz foi tratando de escatologia, que é exatamente estudos sobre o fim dos tempos. E nós vamos tratar hoje, nós vamos falar de algo muito, muito interessante. Eu vou ler aqui, é claro, como base, um artigo de David Reagan, que é sobre os sinais dos tempos. É o tema desse artigo dele. Nós vamos ter como base aqui, para começar, esse vídeo, esse artigo, o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 6 em diante, que diz o seguinte. Eu vou ler aqui na minha Bíblia Almeida Fiel. Diz assim: E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Isso o profeta falando, né? Quando será o fim destas maravilhas? Ou seja, dos sinais, das profecias que ele já tinha, que ele tinha visto até então, né? Diz aqui o seguinte, o verso 7. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas seriam cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas coisas estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Bom, o título desse vídeo será os sinais dos tempos. Muito tem se falado sobre esses sinais. Todos os profetas do Velho Testamento receberam palavras sobre o fim dos tempos. O próprio Daniel, o seu livro, ele é um livro riquíssimo em simbologias e palavras proféticas que dizem respeito ao fim dos tempos. Mas também quando você estuda o livro dele, você vai perceber que muitas vezes o próprio profeta não entende a profecia, porque ele está sendo apenas um canal para transmitir a palavra de Deus. E nesse texto que nós lemos é um bom exemplo disso. Ele recebe essa palavra, mas ele não entende a palavra. Mas o anjo mandou ele selar a profecia, sela, que essa profecia é para o fim dos tempos. O que é que nós então aqui entendemos é que no final dos tempos, então, esse selo seria, vamos dizer assim, quebrado, né? E essa palavra profética, ela seria estudada e pregada pela igreja. Nós entendemos que hoje, no tempo da igreja, no tempo em que nós vivemos, essa palavra profética, ela tem que ser pregada e ela tem que ser entendida na medida do possível, porque nós sabemos que nem tudo dá para entendermos, nem tudo nós sabemos, porém nós temos a palavra para comparar, é claro, as profecias existem várias e em vários livros, para você compará-las e para que possamos entender. E o próprio Cristo, ele em seus sermões, ele fala sobre o fim dos tempos e sobre os sinais desse fim. Então, exemplo, existem muitas profecias com respeito ao estabelecimento de Israel à sua terra, ou seja, a sua congregação de novo, né? Porque nós temos várias palavras, várias profecias de que o povo seria disperso, mas que Deus ele os traria de volta à sua terra. Então, como eu já falei isso até em outros vídeos aqui mesmo desse canal, e o próprio povo de Deus já foi disperso algumas vezes. Algumas vezes. Sempre eles voltaram. Porém, no ano 70 depois de Cristo, eles foram expulsos lá de sua terra de novo, né?
ou seja, foram dispersos, e assim eles passaram por quase 2000 anos. E foi o período da igreja também. Nesse período, a igreja nasce, ela se desenvolve também nesse período histórico. Então, para muitos que estudam essa palavra, era difícil encaixar Israel nas profecias, sendo que eles não estavam na sua terra. Então, por isso que veio o desenvolvimento da linha de interpretação aonde diz que a igreja, ela é o novo Israel, é claro, e Paulo ele fala isso, né? Mas que a igreja iria cumprir as promessas que foram um dia feitas para a nação de Israel. Por quê? Porque Israel estava disperso pelo mundo e, sendo assim, não havia como as palavras concernentes a esta nação serem cumpridas literalmente sobre Israel. Então, muitas pessoas entenderam, como eu falei, né, que essas profecias seriam para a igreja. Porém, como diz aqui o David Reagan, né, que no dia 14 de maio de 1948, então, essa palavra profética, ela parece, né, tomar sentido de novo para Israel mesmo, porque a partir desta data, Israel como nação, ele renasce. Ele renasce e volta a partir de então para a sua terra. Sendo assim, as profecias concernentes a esse povo, profecias literais, e que dizem respeito à vinda de Cristo, elas passam a ter sentido de novo, literal. Literal. Então existem as palavras para Israel e as palavras para a igreja, e também as palavras para os gentios. É só você ver e estudar esse tema que você vai ver que Deus ele controla a história e de forma fantástica. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo e ele não vai deixar que nada saia dos trilhos. Então esse desenvolvimento histórico ele ajuda a gente a entender os sinais do fim dos tempos. E Israel voltando para a sua terra é um sinal de que Deus ele está então para cumprir todas as outras palavras proféticas concernentes não só ao próprio Israel, mas também às outras nações. Ok? Outro ponto também importante para que nós possamos entender os sinais dos tempos, são as inovações tecnológicas, porque sem elas seria impossível que algumas profecias fossem cumpridas. E eu vou citar aqui apenas algumas delas, para que você venha entender a importância desse tema. Olha só, vamos agora para o livro de Apocalipse. Lá em Apocalipse, do capítulo 6 a 9, diz que a metade da população do mundo morreria durante os juízos iniciais da tribulação. E que 1/4 nos juízos dos selos e 1/3 daqueles que restarem nos juízos das trombetas. Ou seja, muita gente iria morrer no período desses juízos aqui, que são falados dos capítulos 6 a 9 do livro de Apocalipse. Jamais foi possível por meios naturais, até o desenvolvimento de armas nucleares, ou seja, em 1945, e mísseis balísticos intercontinentais na década de 70. Olha só, desse período aqui, de 45 para cá, nós podemos ver estas profecias de matança no sentido global, né? Elas podem ser cumpridas agora. Antes disso era praticamente impossível por meios em que o homem ele pudesse provocar, ok? Mas desde o desenvolvimento de armas, ou seja, do uso da tecnologia, nós podemos sim agora ver essas profecias serem cumpridas. Outro exemplo é esse exército asiático de 200 milhões de pessoas vindo de uma certa região
invadindo a terra de Israel. Gente, isso aqui, aonde que nós podemos ver isso aqui? No livro de Apocalipse, lá no capítulo 9, capítulo 9, do verso 13 a 16. Ele fala o seguinte: E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e houve uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos, e estavam preparados para a hora, o dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Então aqui eu li do verso 13 ao 16 do capítulo 9 de Apocalipse. Olha só, 200 milhões que atravessariam o rio Eufrates, vindo do Oriente. Mas existe também uma outra passagem paralela a essa, somente falando do mesmo episódio. No capítulo 16 de Apocalipse, no verso 12, diz o seguinte: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Mais uma vez o rio Eufrates aqui é citado. E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, olha só, está falando do mesmo episódio. E isso nós podemos ver várias vezes no livro de Apocalipse, onde os mesmos episódios são citados desde o capítulo 6 em diante. Os mesmos episódios são citados, as mesmas profecias são citadas, porém, em cada capítulo você vê detalhes que anteriormente não são falados, mas que agora são revelados, ok? Para que nós pudéssemos então entender a profecia. Olha só, um exército asiático de 200 milhões de pessoas. Hoje, essa profecia ela pode se cumprir, porém, até o ano de 1929 para trás, essa profecia ela era impossível. Porque, olha só, um dado aqui que é muito interessante. Quando o livro foi escrito, a população mundial era de 200 milhões. Só a população mundial. Então não tinha como todo mundo vir para Israel lá naquela época. Em 1650 foi que esse número dobrou para 400 milhões. Apenas depois da invenção da penicilina, ou seja, dos antibióticos, dos remédios aí e tal, né? Foi que a população mundial, então, ela passou a crescer de uma forma tal que hoje nós podemos sim ter só na Ásia um exército de 200 milhões e agora sim essa profecia ela pode se cumprir. As duas testemunhas, anteriormente, essa profecia ela era impossível, porque diz o livro que os seus corpos serão vistos por todo o mundo, toda a população mundial verá por 3 dias e meio os seus corpos, os seus cadáveres mortos na praça da grande cidade, como diz lá na profecia. E antes da TV e antes das mídias aí serem inventadas, da internet e tal, era impossível. Hoje não. Essa profecia ela pode se cumprir. Então, essas inovações tecnológicas podem nos fazer entender em qual período escatológico nós estamos vivendo hoje. Assim também como a marca da besta, como que o anticristo irá controlar aqueles que irão aceitar a sua marca. Diz o texto que ele vai controlar de uma certa forma toda a venda, toda a compra de produtos no mundo nesse período da grande tribulação. O anticristo vai controlar, e muitos dizem que esse controle dar-se-á por meio da tecnologia, ou seja, por meio de implantações de chips
e pela leitura de scanners. Eu não acredito muito assim nessa possibilidade, que possa ser assim, mas não é impossível de que possa haver esse controle no mundo. Porém, a demanda seria caríssima. Você colocar um scanner em cada estabelecimento comercial do mundo, eu acho que até o anticristo ele não faria isso, porque ele vai sair muito caro, né? Iria sair muito caro para ele. Então, mas são tecnologias, gente, que nos fazem entender um pouco mais que hoje essas profecias, muitas delas hoje podem se cumprir. E hoje nós podemos entender em qual período escatológico nós estamos. É para isso que eu fiz esse vídeo, para nós estarmos de olho no desenvolvimento histórico e nas inovações tecnológicas. E depois eu vou fazer um outro vídeo onde eu vou tratar um pouco mais também sobre essa questão da tecnologia, que nos ajuda também a entender esse fim dos tempos. Ok, gente? Então, o vídeo era só isso, era só esse tema aí que eu tinha para hoje. Em nome de Jesus. Deus abençoe.